Oi, pessoal. É, eu vou convidá-los a ouvir o convite do Abdias do Nascimento ao primeiro Congresso do Negro Brasileiro, que foi publicado no jornal O Quilombo, na edição número 9, de 5 de maio de 1950. 1950. Na postagem anterior, nós falamos do primeiro Congresso do Negro Brasileiro, organizado por Abdias do Nascimento. É óbvio que esse congresso recebeu críticas, dizendo mais ou menos que os negros estavam fazendo racismo às avessas. Essa expressão é de hoje, né? Mas que na época também já se dizia em outras palavras. E nesse convite feito por Abdias do Nascimento, ele tece críticas a alguns meios de comunicação que levantavam essa bandeira do racismo reverso, né? Que seria o racismo às avessas. Isso está no jornal O Quilombo, né? Que nós temos um facsímile desse jornal aqui. E eu vou ler a partir desse material. Diz Abdias do Nascimento: nenhum problema dentre os que emergem do nosso complexo social e nacional apresenta maior dificuldade em ser abordado, estudado e resolvido do que o chamado problema do negro brasileiro. Isso porque já se firmou entre os elementos da nossa classe dirigente, entre os homens da cultura e da sociedade do nosso país, um forte preconceito difícil de ser removido. O preconceito de que toda organização, movimento ou entidade de gente de cor é, por definição, de índole segregativa. Cozinhou-se ainda uma espécie de conserva do problema do negro sobre o pré-julgamento de que ele se organiza, que ele está se organizando para se separar do branco, que ele quer guerrear contra o branco, quer criar um preconceito racial inexistente entre nós. É preciso desfazer o quanto antes este equívoco, esse erro perigoso dos nossos juízes. Faço um parênteses aqui. Abdias Nascimento está falando em 1950. Ele está criticando um discurso que ainda está presente nos dias de hoje, de que quando a população negra se organiza para combater o racismo, o preconceito e as formas correlatas, nós estaríamos fazendo o racismo reverso. Continuemos com Abdias do Nascimento, em 1950. Os brasileiros de cor, interessados no programas e no bem-estar da sua gente, não são absolutamente um grupo de doidos ou de pobres diabos, ressentidos e vingativos, desfraudando uma bandeira racial liquidada até mesmo entre os arianos da raça eleita de Hitler. Lembra que nós estamos aqui nos anos 50, após a Segunda Guerra Mundial, após a derrocada daquela pretensão de raça superior preconizada por Hitler e seus asseclas. Continuemos.
Em nosso país, tudo tem a marca indisfarçável desse gostoso caldeamento de raças, e o negro não tem nenhum interesse em perturbar a marcha natural desta mestiçagem de sangue, cultura, religião, arte, civilização. Lamentavelmente, até mesmo órgãos da nossa imprensa, como o Globo, ainda outro dia, quando abordam essa questão, é através de lentes deformadas dessa fórmula, dessa estereotipia, desse clichê. No mês passado, este vespertino, está falando do Globo, criticou o movimento de valorização da gente de cor, insistindo nessa tecla já gasta da inexistência do preconceito de raças no Brasil. É verdade que não possuímos, graças a Deus, ódio raciais entre nós. Mas negar o preconceito de cor? Nunca. É quem melhor do que o próprio diretor-chefe de O Globo, o senhor Roberto Marinho, tem sentido na própria carne o aguilhão terrível desse prejuízo? É sabido que esse nosso patrício de cor, por força de seu talento, do seu esforço e cultura, conseguiu ascender até as nossas mais elevadas esferas sociais. Pois, apesar da sua pigmentação clara, da sua relevante posição de diretor de O Globo, todo mundo sabe que o senhor Roberto Marinho é, em certas rodas da alta, como no Jockey Club, ele é tratado pejorativamente de mulato Roberto, como se fosse crime ser mulato e não ser chamado Zé da Ilha. Pois é, Abdias, essa de que o Roberto Marinho era um mulato eu não sabia, sinceramente, né? E nunca se foi veiculado isso. Então o próprio Abdias do Nascimento mostrando, né, que o próprio Roberto Marinho, usando a expressão do ex-presidente da República, sociólogo Fernando Henrique Cardoso, tinha um pezinho na cesárea, tinha um pezinho na cozinha, né? Então vejam que o Abdias tinha uma sensibilidade, tinha também esse rigor na crítica. Continuemos. O Globo, que tão bons serviços tem prestado ao Brasil, devia prestar mais a cerca de 15 milhões de brasileiros negros e mulatos. Estudar, sem pontos de vista a priorístico, sua delicada posição em nossa sociedade, não levando em conta as simpatias ou antipatias que porventura possa dispensar as figuras mais responsáveis desse movimento de elevação cultural, econômica da massa de brasileiros de cor. Ainda nos lembramos de uma enquete de O Globo em julho de 1948, quando o presidente Truman teve a coragem de enfrentar a discriminação racial na administração e nas Forças Armadas dos Estados Unidos. O Globo, como todo cristão e democrático sincero, exultou e ouviu deputados, etnólogos, diplomatas e escritores. Todo mundo aplaudiu e elogiou Truman, porque o Globo não faz uma enquete,
uma mesa redonda a respeito da condição do negro no Brasil? Aqui, o problema é muito mais fácil. Não se confunde com o norte-americano. Trata-se apenas de medidas complementares, mas não é justo e nem honesto que o equilibrado movimento de afirmação do negro, inspirado na ideia de cooperação, da união, integração cada vez mais perfeita dos pretos e brancos, seja difamado, desrespeitado, violentado pelos poderosos que deveriam ser os primeiros a vir apoiar moral, materialmente e materialmente uma causa de finalidades tão elevadas e patrióticas. Então, esse escrito do Abdias de Nascimento foi publicado na Folha do Rio de Janeiro em 6 de maio de 1950 e foi reproduzido aqui no jornal O Quilombo. Destacamos aqui a coragem e a determinação do professor, militante, doutor Abdias do Nascimento em denunciar a posição dúbia do jornal O Globo já em 1950 com relação às relações raciais no Brasil. Inclusive, denunciando que o próprio Roberto Marinho, segundo ele, Abdias, um mulato, era discriminado nas altas rodas da sociedade carioca. Para mim, uma grande novidade. Então é um pouco de Abdias do Nascimento, é um pouco de movimento negro brasileiro que nós precisamos conhecer melhor. E esse nosso canal, Africanidades Conectadas, tem esse compromisso. Dar visibilidade a histórias, a movimentos, a organizações historicamente esquecidas, escondidas, silenciadas. Divulgue esse nosso canal. Dê a sua opinião sobre nossos temas. Sugira também temas a ser apresentados, debatidos aqui, nesse canal, a serviço das africanidades brasileiras, das africanidades conectadas. Axé.